Olá, meus líderes! Olá, você, concurseiro, tudo bom? Aqui é o professor Diego Assis e hoje, no vídeo de hoje, eu vou gravar para vocês 10 questões, comentários sobre 10 questões de história do Brasil que cobrem aí a parte do edital para o Corpo de Bombeiros Militar da Polícia de Pernambuco. Hoje é dia 19 de dezembro de 2016, o edital está para sair dia 26 de dezembro e eu estou me baseando no edital da Polícia Militar que aconteceu agora no começo do ano de 2016, tá ok? Essas 10 questões foram selecionadas para o simulado do Conexão, onde eu trabalho aqui em Limoeiro, e todas as 10 questões atendem os assuntos que já foram ministrados. Então, eu não vou atender exatamente todas as questões do edital, certo? Por exemplo, a parte de Brasil República eu ainda não cheguei a falar para os meus alunos, logo eu não coloquei. Estou aproveitando essas 10 questões, fazendo um comentário para eles e também para qualquer outro aí, você que esteja interessado no concurso, alguma coisa do tipo, tá bom? Essas questões elas também podem dar uma ajudazinha no Enem e elas também dão uma ajuda muito legal para o pessoal que vai fazer o SSA, tá bom? Então fica de olho nas questões e vamos lá. As 10 questões estão linkadas aí embaixo. No final do vídeo eu dou mais recados para vocês, se for necessário, sobre como é que vai ser essa dinâmica, tá bom? Pega aí essas questões, vai com calma, dá uma respirada, responde as 10 questões, depois vem ver os comentários dos vídeos, no vídeo. Veja essa primeira questão aí, o pessoal da prova do Conexão foi a questão 41, diz o seguinte, ó. Após a confirmação da existência de terras entre os limites do Tratado de Tordesilhas e o litoral atlântico africano, Portugal procurou definir expedições e atividades que garantissem o controle sobre as novas terras, a coroa lusitana, certo? As novas terras da coroa lusitana, desculpa. Assinale a proposição verdadeira sobre o início da exploração das terras americanas pelos portugueses. Aqui vai uma dica, eles já sabiam das terras, tá? O texto disse isso, então fica ligado nesses detalhezinhos. Às vezes você vai ficar cansado, mas muita calma. Tem uma imagem aí, essa imagem é totalmente desnecessária. Vê o que diz a letra A. O rei de Portugal enviou para novas terras expedições exploradoras e guarda-costas, visando conter ameaças de outros aventureiros e exploradores. Essa é a nossa alternativa correta para o ponto de vista do edital. Essa questão está um pouco específica demais, mas não tem problema. As outras alternativas elas cabem mais ao edital. Só é que o aluno tem que ter em mente o seguinte. Essas expedições de 1500 a 1530, 32 é o período pré-colonial. Nessa fase, Portugal está apenas explorando o pau-brasil e fazendo reconhecimento da costa do litoral brasileiro, ainda na época uma colônia. Nesse período de 1500 a 1530, algumas outras nações como França, Holanda, Inglaterra, eles enviavam alguns navios de corsários, piratas ou até navios mesmo em missões oficiais da coroa das respectivas nações para explorar as terras. No intuito de, obviamente, tomar essas terras de Portugal, já que Portugal não tinha consolidado ainda a exploração da colônia brasileira, tá ok? Então, para evitar que essas outras nações, Inglaterra, França, Holanda, Espanha, controlassem essas regiões, Portugal começa a mandar expedições de guarda-costa e de exploração para conhecer as novas terras. Essa é a alternativa verdadeira, letra A da questão 41, questão primeira aí do pessoal que está pegando o material aqui embaixo. Por que B está errado? Foram estabelecidas fronteiras que serviam como entrepostos comerciais, nos quais os portugueses iniciaram o processo de troca de produtos com os nativos numa atividade conhecida como escambo. Até aí está tudo perfeito, essa alternativa até essa vírgula está correta. Vamos para o erro da alternativa. Instalando desde então os engenhos para exploração açucareira. Os primeiros engenhos eles datam de 1530 a 1532. O primeiro especificamente é o de São Jorge dos Erasmos, acho que o termo é esse, certo? Ele fica localizado em São Vicente, atual estado de São Paulo. Posteriormente, outros engenhos vão ser instalados aqui em Pernambuco, por exemplo, que é um dos lugares que deu certo, né? Lograram êxito. Pernambuco e São Vicente são as duas capitanias que lograram êxito. Então, muita atenção em relação a isso. Tá? Ok? A alternativa está falsa porque ele diz que já em 1500 já existiam engenhos ou já foram instalados engenhos. A alternativa está falsa. Letra C, vamos ver o erro dela. Essa fase é conhecida como período pré-colonial, pois os portugueses ainda não haviam tomado conhecimento sobre as terras brasílias.
O que é que está errado aí é o fato dele dizer que os portugueses não têm conhecimento das terras. Eles tinham sim conhecimento das terras, o texto começou te dizendo isso, e sim, esse é o período chamado de pré-colonial. Anota aí, de 1500 a 1530, 32, a gente chama essa fase de fase pré-colonial. Alternativa C está falsa. D de dado diz o seguinte: no período chamado de pré-colonial, os portugueses tiveram graves problemas com os franceses, que invadiram territórios e fundaram colônias e se mantiveram até a invasão dos holandeses. Lembrando que os franceses invadiram o Brasil no período colonial em dois momentos da história, Rio de Janeiro e Maranhão, mas não foi nessa fase, tá ok? Não pega esse período pré-colonial. Isso é somente em 1594, 1615, quando eles invadem Maranhão, e se eu não estiver enganado aí no final do século XVI, que eles invadem o que hoje é o Rio de Janeiro. Então a alternativa está errada. Letra E diz o seguinte: foram encontrados metais preciosos como ouro em grandes quantidades, incentivando o processo de exploração em parceria com os nativos, no caso os índios, aliados importantes para que os portugueses passassem a conhecer o pau-brasil. A alternativa está toda escrota, está toda errada. O que é que tem de erro aí? Quais são as coisas que podem anular a questão? Primeiro, não foram encontrados metais preciosos de início. Os metais preciosos, como ele citou aqui, ouro em grande quantidade, somente no final dos 1600, ou seja, século 17, e a exploração somente no século 18, ou seja, o período dos 1700. Alternativa letra E, então está errada. Vamos para a questão 42, pessoal simulado. O pessoal que pegou o material aí embaixo, a questão é a número 2. Diz o seguinte: o Recife, que já havia apresentado sinais de prosperidade no século XVI, iria expandir-se mais ainda no século XVII. O seu porto consolidava-se como espaço privilegiado, não só de escoamento do açúcar, ou seja, mandar o açúcar para fora do Brasil, mas também de entrada de escravos, ou seja, do tráfico de escravos, pessoal que vinha da África para cá. Mercadoria de grande valor e imprescindível ao sistema de produção colonial. Mão de obra escrava, mão de obra principal, sistema de plantation. A gente vai ver isso com calma à medida que a questão for andando. O chamado sítio urbano do Recife se alargava. Aí ele bota o seguinte: sobre o Recife colonial, avalie as afirmativas abaixo. Item 1, questão bem típicazinha de prova de UPE, alternativas em algarismo romano, para depois você dizer o que é verdadeiro e o que é falso. O item 1 diz: antes da ocupação holandesa, em especial o período nassoviano, o Recife não passava de um pequeno povoado ligado ao porto, sem nenhuma estrutura urbana. Esse é um dos grandes feitos de Maurício Nassau, ter urbanizado a cidade do Recife. A alternativa ao item 1 está verdadeiro. Antes de Nassau, o Recife não passava de um povoado, de um arruadozinho, que tinha um porto, que era importante, obviamente, para essa escoação da produção do açúcar, que eram produzidos nos engenhos, mais para o interior, e também do tráfico de escravos, que será a mão de obra para a produção de cana-de-açúcar. O item 1 verdadeiro, o item 2 agora. A elite açucareira, desde o século XVI, escolhera o Recife como espaço de moradia. Essa escolha se apoiava no fato de existirem muitos desses senhores de engenho na Câmara Municipal do Recife. O Recife não tem Câmara Municipal nessa fase, tá, ok? Antes da chegada dos holandeses não existe uma Câmara Municipal dentro do Recife, ela só vai ser feita posteriormente, que isso inclusive vai dar motivo, vai ser uma causa da Guerra dos Mascates, então grava aí direitinho essa ideia. Tem uma questão lá na frente que a gente precisa responder sobre isso. E o que é interessante, que anula essa questão também, é o fato de que esses senhores de engenho, eles não vivem no Recife, eles vivem em Olinda, tá ok? Aí aqui cai uma explicação bem interessante. Os portugueses, eles são acostumados a fazer suas cidades em regiões, em povoados, de regiões montanhosas. Igual Olinda. Quando você lembra de Olinda, lembra logo das ladeiras, período de carnaval. Então essas regiões montanhosas são locais específicos para o povoamento da colônia portuguesa. Eles optavam por essas regiões. Em contrapartida, os holandeses, eles preferem regiões de planície. Aí é só você lembrar que Recife, quando chove, alaga tudo porque é plano, tá ok? Tem um terreno mais plano. Então, quando os holandeses invadirem Recife, eles vão optar por Recife porque eles estão acostumados a povoar regiões planas. Em contrapartida, os portugueses, eles vão preferir a região de Olinda justamente por causa de regiões montanhosas. Então, a alternativa 2 está falsa porque ela afirma que os senhores de engenho portugueses que viviam aqui em Pernambuco, eles optaram por Recife. É mentira, eles optaram por Olinda, tá ok? Então, alternativa 2 falsa, vamos para a alternativa 3.
No período nassoviano, o Recife se tornou uma das primeiras metrópoles do Novo Mundo, uma cidade de caráter cosmopolita e com planejamento urbano sofisticado. A alternativa 3 está verdadeira. É só você lembrar que o Maurício Nassau ele trouxe missões artísticas, como por exemplo o Franz Post e o Albert Eckhout. São os primeiros grandes pintores que documentaram ou registraram a paisagem, os aspectos sociais da América, tanto índio, português como colonizador, tá? o africano e o colonizador, então são três elementos, né? O Franz Post fazia muito bem esse detalhamento, ele gostava muito, ele se dedicou muito a fazer pinturas de negros, índios e portugueses, então fica aí a dica para vocês. E o outro ponto analisado no item que também confirma a alternativa falsa é o fato de Nassau ter urbanizado Recife de forma a deixar a cidade bastante agradável e sofisticada, tá bom? O item 4 diz o seguinte: comparado ao Porto de Salvador, o Porto do Recife tinha pouca importância no processo de escoamento da produção açucareira da América Portuguesa para o mercado europeu. Essa alternativa está falsa. O Porto de Recife é sim um dos portos mais importantes, tanto na escoamento da produção de açúcar, quanto na quanto no recebimento desses negros, dos negros africanos, ou seja, do processo do tráfico em si, tá bom? O Porto de Recife vai ser o terceiro maior porto em produção de escravos, em tráfico de escravos, produção não, tráfico de escravos, tá ok? Desculpa aí, pessoal, um pequeno corte, mas continuando, complementando aqui a alternativa 4, ela está falsa, justamente por Recife ser um porto de grande importância, e a questão diz que ele não tem relevância ainda mais comparado a Salvador, tá ok? Então ficou como alternativa verdadeira o item 1 e o item 3, sendo aí a alternativa letra C como alternativa verdadeira do gabarito. Vamos para a terceira questão da ficha, o pessoal que fez o simulado é a questão de número 43. Ele diz o seguinte: quando se inicia a conquista do sertão, em finais do século XVII, Olinda e Recife eram os dois mais importantes núcleos urbanos da capitania de Pernambuco, importante política e economicamente. O Recife, particularmente, estava em vias de se tornar ou de se transformar na cidade mais populosa da região. Em uma e outra populavam pobres livres, além de escravos urbanos, pretos e pardos forros, senhores de engenho e grandes comerciantes, em uma dinâmica que alimentaria os braços das tropas portuguesas enviadas para o interior. Então veja o que é que diz aí o enunciado depois desse texto. Ele está só fazendo uma comparação entre a importância de uma e outra em finais do século XVII, ou seja, finais dos 1600. Aí ele diz o seguinte: o texto ilustrado acima nos dá algumas informações sobre o Recife nos anos finais do século XVII. Neste período deu-se letra a consolidação da presença holandesa em Pernambuco, tendo em Recife o polo de atuação da Companhia das Índias Ocidentais da América. Essa alternativa ela estaria certa se os holandeses tivessem permanecido em Pernambuco até finais do século XVII. Os holandeses foram expulsos da capitania de Pernambuco em 1654. Isso é meados do século XVII. Então a alternativa está errada por conta disso. Porém, todavia, entretanto, a capitania de Pernambuco, especificamente a cidade do Recife, foi um grande polo de desenvolvimento, onde se desenvolveu a Companhia das Índias Ocidentais, principalmente na época ou no período nassoviano. Letra B. Nesse período, deu-se o início do processo de autonomia política do Recife, que culminaria no conflito com Olinda, a Guerra dos Mascates, nos primeiros anos, ou seja, do século XVIII. Sua alternativa B está verdadeira. Desde a expulsão dos holandeses, na metade do século XVII, em 1554, até o período de 1710, que é quando se consolida o conflito conhecido como Guerra dos Mascates, você tem a ascensão de Olinda, a ascensão de Recife e uma espécie de estagnação da cidade de Olinda. Como os senhores de engenho de Olinda, eles precisaram reconstruir a cidade e eles meio que vão entrar em crise. Eles irão entrar em crise, vão meio que entrar em falência por conta da concorrência do açúcar nordestino com o açúcar antilhano produzido no Caribe, na região do Caribe,
pelos holandeses, que eram os principais compradores do açúcar do Nordeste. Então pensa comigo, os holandeses deixam de comprar em grandes quantidades açúcares no Nordeste, porque eles mesmos estão produzindo açúcar na região do Caribe. Esse açúcar, inclusive, é um açúcar da beterraba, ok? Com isso, os senhores de engenho que viviam em Olinda, eles começam a criar uma série de dívidas. E essas dívidas vão ser feitas junto a comerciantes portugueses que viviam no Recife. Com o passar do tempo, Recife irá se desenvolver de uma forma melhor, enquanto que Olinda, por estar destruída ou por estar sendo reconstruída, esse processo obviamente vai levar um tempo. E esses senhores de engenho de Olinda não possuem dinheiro, eles vão entrar em crise. Olinda irá entrar em crise, tá, ok? E Recife em ascensão. Então esse contrabalanceamento que haverá de Recife se desenvolver mais do que Olinda, irá fazer com que Recife, obviamente, receba alguns privilégios, e por conta desses privilégios é que irá acontecer a Guerra dos Mascates. A questão parecia que iria falar da Guerra dos Bárbaros, porém, todavia, entretanto, era uma questão que analisaria as causas da Guerra dos Mascates. Vamos para a alternativa C, ver o erro. Nesse período, deu-se a restauração da família Duarte Coelho no comando da capitania de Pernambuco. Nesse caso, não, a alternativa está errada. A família Duarte Coelho ela vai ficar um pouco apagada após a expulsão dos holandeses, por não estarem presentes diretamente no conflito e por delegarem a outras pessoas a função de administrar a capitania. Na letra D, ele diz o seguinte: nesse período, deu-se a atuação política dos primeiros grupos ligados à ideologia liberal através das críticas ferozes à escravidão publicadas na imprensa da época. Muito cuidado com essas questões liberais, a gente vai voltar a fazer questões futuras sobre ela, não nessa ficha, porque não deu tempo ainda de eu chegar nesse assunto com meus alunos, por isso que esse simulado não ficou com essas questões liberais. Essas questões liberais, elas vão ser retomadas a partir do século XIX, ou seja, nos 1800. Então, muito cuidado, que não cabe agora dentro desse período da Guerra dos Mascates, ou das Guerras Bárbaras, enfim, dos bárbaros. E a letra E fala o seguinte: nesse período, deu-se o crescimento da mão de obra escrava indígena nos engenhos de açúcar situados na várzea do rio Capibaribe. Muito cuidado, Pernambuco não foi uma capitania que utilizou, uma província que utilizou em uma escala maior a mão de obra indígena. Isso vai ficar legado mais ou para as regiões do extremo sul, onde hoje é Uruguai e Rio Grande do Sul, ou para regiões mais ao norte, como por exemplo Maranhão. Então, as capitanias do que hoje é o Rio Grande do Norte, o Ceará, até mais ou menos as capitanias ali no Rio, no que seria hoje o Rio de Janeiro, eles vão priorizar o uso de mão de obra escrava africana negra e não o uso de mão de obra indígena, ou seja, dos nativos. Vamos para a próxima questão, é a questão 44 do simulado, questão 4 da ficha de vocês aí. São características das economias de colônias de exploração. Ele, na verdade, quer saber qual é a característica econômica de tipos de colônia, certo? Você não pode cair nessa besteira de pensar que existe colônia de povoamento. Isso é um discurso que não cabe aqui agora, mas toda colônia ela só serve para ser explorada e ela utiliza como modo econômico de produção o sistema de plantation. Então o que é que eu tenho? Eu tenho grandes latifúndios, que é meio redundante, se é latifúndio já é grandes extensões territoriais, grandes fazendas, em oposição a minifúndio. Então não é minifúndio, é latifúndio, então grandes extensões territoriais. O uso da mão de obra é, em sua maioria, predominantemente escravo. Isso é um cuidado que você tem que ter. Existe sim mão de obra livre, porém, todavia, entretanto, a mão de obra mais utilizada, o que é mais utilizado nas fazendas, é a mão de obra escrava, nesse caso, escrava africana negra, tá bom? Além de mão de obra escrava negra, latifúndios, você tem a produção de monocultura. A produção é em monocultura, só se planta praticamente um tipo de alimento, no caso aqui a cana-de-açúcar, tá, ok? Dependendo da colônia, no caso dos Estados Unidos, você tem a produção do fumo, o tabaco e o algodão, que seria a monocultura de lá. No nosso caso, a monocultura é a monocultura da cana-de-açúcar. Então veja o que é que ele diz aí. São características das economias de colônias de exploração, letra A: monopólio comercial, comércio triangular e monocultura. Esse monopólio comercial faz parte do negócio chamado de pacto colonial. Os portugueses colonizaram o Brasil. Então,
as pessoas que investirem no Brasil, elas só podem comprar e vender produtos com os portugueses. Isso é um monopólio dentro do pacto colonial. Essa parte da alternativa está verdadeira. Vê o que diz a letra A. Ele fala de um comércio triangular. Esse comércio triangular é uma coisa bem interessante. Ele se dá num comércio que começa na Europa, vai até a África. Na África, os comerciantes carregam os navios com negros. Esse navio negreiro, ele vem para o Brasil. Aqui no Brasil, ele é descarregado negro, obviamente. Ele é vendido como mão de obra escrava. Os navios são carregados de cana-de-açúcar e eles voltam para a Europa. Então, esses 3 pontos formam o comércio triangular. Europa-África, África-Brasil ou América, pode ser algum outro lugar da América, e da América para a Europa de volta. Então, isso forma o comércio triangular. Também está verdadeiro. E a monocultura, como eu já mencionei, que faz parte da economia de um plantéio, que no caso aqui seria a mão de obra, a produção de açúcar. Ok? Então, alternativa letra A verdadeira. Na letra B, ele fala sobre livre comércio. O comércio não era livre, porque existia um monopólio, o controle. Eu só posso vender a minha metrópole. No caso do Brasil, a metrópole é Portugal e o Brasil é colônia. Ok? A letra C fala sobre produção artesanal, economia industrial e domínio do setor bancário. Não existe esse domínio do setor bancário. A indústria também não está tão desenvolvida. No Brasil era proibido, inclusive, os produtos serem manufaturados no período do Brasil colônia. E essa produção artesanal até poderia acontecer, mas ela não era a base da economia, tá bom? Na letra D ele fala sobre o metalismo, o livre comércio e a policultura. O fato de ter mencionado policultura já deixa a alternativa errada e o fato de ele ter mencionado o livre comércio confirma esse erro. Na letra E ele fala sobre a balança comercial favorável, o imperialismo e o minifúndio. O fato de ele ter mencionado minifúndios entra em oposição ao latifúndio, que no plantation, como eu disse para vocês, o predominante é o latifúndio e não o minifúndio. A alternativa então está errada. Outro corte maroto, desculpem vocês aí, primeiro vídeo tem que sempre ter um monte de erros. Vamos para a questão 5, questão 45 do pessoal do simulado, que diz o seguinte: sobre a economia açucareira no período colonial, é correto afirmar que letra A. As primeiras mudas de cana-de-açúcar trazidas pelos portugueses para o Brasil vieram das Antilhas. Mas, meu filho, isso aqui é muito fácil do menino errar e marcar essa questão como verdadeira, mas ela é falsa. Aí o professor chega em sala de aula e diz o seguinte: olha, antes dos portugueses chegarem ao Brasil e produzir cana-de-açúcar aqui em Pernambuco, em São Vicente, que será São Paulo, eles produziam nas ilhas do Atlântico também cana-de-açúcar e tinha divisão de capitanias hereditárias lá. Então, antes de 1500, os portugueses já plantavam cana-de-açúcar nas ilhas do Atlântico, a Ilha de Madeira e o arquipélago de Açores. Qual é o problema? Você grava isso aí e começa a pensar que a cana-de-açúcar tem uma ligação com essa região de Açores ou com essa região da Ilha da Madeira. Quando a produção de açúcar aqui no Brasil entra em crise, ela entra em crise porque ela vai concorrer com açúcar antilhano. Então, às vezes, o menino embaralha tudo e vai colocar o açúcar antilhano no começo da produção de açúcar, ou seja, confunde Açores e Madeira no começo da produção de açúcar, antes de 1500, com o açúcar antilhano que vai estar na ponta da crise. Então, essa alternativa está errada, por quê? Não foram as primeiras mudas trazidas das Antilhas, foram trazidas do arquipélago de Açores e da Ilha da Madeira, tá ok? E de algumas outras ilhas da região mediterrânea. A alternativa A está errada e é uma alternativa um pouco complicada para quem tem um pouco de informação a mais. Muito cuidado com isso aí. Na letra B, ele diz o seguinte: ao iniciar o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil, os portugueses tentaram a utilização do índio como mão de obra. Questão bem interessante, bem redondinha e bem completa. Foi sim tentada a produção da mão de obra indígena. Na questão passada eu mencionei que Pernambuco não tem o hábito de utilizar em grande escala a mão de obra indígena. Pernambuco usa em sua maioria a mão de obra negra escrava africana. Muito cuidado com isso. A alternativa está certa porque no início foi tentado sim utilizar essa mão de obra indígena. Só que os nativos eles eram arredios e não tinham muito domínio da cultura da produção. Os europeus eles já haviam colonizado a África um século antes e os africanos já tinham esse conhecimento e esse domínio, por isso foi mais fácil conseguir se comunicar e fazer com que os africanos entendessem o que os portugueses queriam. Letra B, então, nossa alternativa verdadeira da questão 5 ou 45, dependendo do material.
A letra C diz o seguinte: a organização do trabalho nos engenhos de açúcar não envolvia a utilização de trabalhadores livres. Isso aqui você tem que ter muito cuidado, uma par de questões agora vão vir afirmando isso. Nos engenhos havia trabalho livre, mas o que predomina é o trabalho escravo negro africano. Muito cuidado. Então existem sim alguns trabalhadores do engenho, como por exemplo os jagunços e os capatazes da fazenda, eles são livres, eles podem ir e vir a hora que quiser, ou não eram obrigados aos trabalhos forçados igual aos escravos. Muito cuidado com isso, atenção redobrada para esse tipo de afirmativa, tá bom? Ele só não era predominante, ou seja, predominava escravidão africana negra. O item letra D diz que os engenhos de açúcar se dividiam entre os reais e os trapistas. Até aqui não está errado. Agora vê o problema da questão depois da vírgula. Sendo os primeiros, ou seja, os engenhos reais, de propriedade do rei. Engenho real é um engenho que ele tem a força da moenda, que vai processar lá a cana-de-açúcar e transformar ela no caldo de cana para virar melaço. Quem moe esse engenho, quem moe essa moenda, é a força do rio, ok? A gravidade, obviamente, empurra lá o engenho real, que faz rodar a moenda toda. Em contrapartida, o engenho trapiche, ele é movido a tração humana, animal, ou seja, humana não, desculpe, tração animal. Pode ser sim um escravo e pode ser um boi ou um cavalo. Sua maioria geralmente eram bois, que ficavam arrodeando, rodando. Isso é foto clássica de livro de história. O escravo fica guiando o boi que vai rodando, enquanto ele vai rodando, vai movendo toda a engrenagem e faz a moeda girar. Se não é o boi, é água, é engenho real. Se é o boi ou um escravo empurrando o trapiche, a moenda, você tem engenho de trapiche, tá bom? O erro da questão foi afirmar que engenhos reais pertenciam ao rei. Os engenhos, na maioria, ou todos eles, eram basicamente de financiamento privado dos senhores de engenho que pagavam o imposto à coroa portuguesa. A alternativa letra E diz o seguinte, então D está falso, tá bom? A produção de açúcar foi toda montada com recursos dos portugueses, que também cuidaram do refino e do transporte. Os portugueses cuidavam do refino, cuidavam do transporte. O problema é que havia muito financiamento holandês. Boa parte do que era produzido aqui, ou quase todo o que era produzido aqui em Pernambuco, era enviado para a Holanda. E lá na Holanda, eles iriam fazer o refino final do açúcar e distribuir o açúcar dentro da Europa e outras regiões, inclusive até mesmo no Brasil. Então, qual é o erro da alternativa letra E? Ter mencionado que a produção é quase toda exclusiva dos portugueses, ou seja, só de investimento português. Havia sim investimento holandês. Os holandeses, eles eram os donos da tecnologia, inclusive, dos engenhos. Quando o engenho quebrava, era necessário chamar engenheiros holandeses. Havia então uma parceria econômica muito interessante entre Portugal e Holanda. Tudo que era produzido aqui, os holandeses tinham o direito de comprar primeiro, ok? Vamos para a questão 6, que diz o seguinte: o trabalho escravo foi utilizado para manter a produção da sociedade colonial brasileira. O tráfico negreiro trouxe lucros para os comerciantes da época, ajudando inclusive no crescimento da economia europeia. Nos engenhos de açúcar, os escravos, letra A, trabalhavam no campo, cultivando a terra sem fazer trabalhos domésticos. Todo tipo de trabalho era realizado pelos escravos. Os escravos que trabalhavam no campo, eles tinham o nome de escravo de campo ou escravo eito. E os escravos que trabalhavam dentro de casa, diretamente com as relações dos senhores, na cozinha, ou arrumando casa, ou como dama de companhia, eram escravos domésticos. Então havia sim escravos domésticos, alternativa letra E, letra A, está falsa. B de bola. Nos engenhos de açúcar, os escravos atendiam sem resistência à ordem dos seus senhores. Aí agora também vai vir uma par de questões que vai afirmar que os escravos ou os índios não faziam resistência. Os escravos negros africanos faziam sim resistência, há várias formas de resistência. Fuga para os quilombos, a fuga em si, a quebra de equipamentos da produção, seja a moenda, seja alguma ferramenta de trabalho. Então os escravos volta e meia se revoltavam. Eles atendiam às ordens dos senhores, mas havia sim a possibilidade deles fazerem algum tipo de revolta ou resistência. Na alternativa letra C diz que nos engenhos de açúcar, os escravos viviam nas senzalas e também faziam serviços domésticos. Perfeito. Essa questão ela omite os outros tipos de serviços que podem ser feitos por escravos, porém, todavia, entretanto, ela não está falsa, não tem nada falso, ela não abrange, ela não
ela não abrange tudo, mas também ela não exclui tudo. A alternativa, a letra C, está sim verdadeira. A letra D. Nos engenhos de açúcar, os escravos eram castigados sem uso da violência física. Por favor, pessoal, muita atenção. Todo mundo, quando lembra do período da escravidão, um dos símbolos desse processo, queira você, por qualquer que seja o motivo, lembra automaticamente dos famosos troncos, que eram os lugares onde os escravos eram castigados. Qualquer tipo de castigo feito com o escravo é uma violência. Até mesmo o fato dele ser escravo já é uma violência. A alternativa D, então, está errada. A alternativa E diz o seguinte: nos engenhos de açúcar, os escravos faziam todos os serviços, pois não havia mão de obra livre. De novo, uma questão que afirma não haver mão de obra livre dentro dos engenhos. Havia sim, mas predominante, mão de obra escrava negra africana, ok? Vamos para a questão 7, vai ter um cortezinho aí, pessoal. Dando sequência à questão do número 7, muita atenção, muito cuidado em relação a ela. O texto está falando sobre como a história ela analisa os documentos, principalmente os documentos que falavam do contato entre os jesuítas e os nativos. Vamos para o enunciado direto, dá uma lidinha no texto, não deixa de ler, sempre importante, e vamos ver o que a questão está pedindo pelo enunciado. Mediante o contexto descrito, podemos inferir que a ocupação das terras americanas e o desenvolvimento produtivo da colônia estiveram intrinsecamente dependentes de... Ele quer saber, o fato dos portugueses ocuparem tem uma dependência, ou seja, existiram alguns obstáculos. De certa forma seria mais ou menos isso que o enunciado está perguntando. Que obstáculo seria esse? Quais seriam essas dependências intrínsecas? Na letra A ele fala do controle dos habitantes nativos, que é justamente o que a alternativa está falando. A alternativa não, o texto do enunciado, ele menciona isso, que os jesuítas eles foram responsáveis pelo controle desses nativos, desses indígenas aqui nas terras brasileiras. Controlando eles ficaria mais fácil, foi uma dependência importante, foi um obstáculo importante a ser ultrapassado. Controlando os nativos é mais fácil ocupar o território. A alternativa letra A é uma alternativa verdadeira. Vamos ver o erro das outras, que diz a letra D o seguinte, letra B. Da liberdade religiosa promovida pelos jesuítas. Um dos papéis jesuítas era catequizar os índios. Catequizando os índios, eles não estão dando opção de liberdade religiosa. Então a alternativa B é a alternativa falsa. Na letra C ele fala da falta de resistência por parte dos nativos. De novo, uma questão que fala de falta de resistência de alguém. Os índios resistiram, os negros africanos também resistiram, muito embora conseguiram não, né? Os portugueses tiveram êxito em trazê-los para cá, mas de ambas as partes você encontra resistência, a alternativa está errada por conta disso. Na letra C, de dado, ele fala do apoio dos escravos africanos no domínio dos índios. Os escravos, eles obviamente que não ligavam ou não tiveram participação do controle ou no controle dos nativos, tá ok? Então essa alternativa está falsa. Tanto fazia para um escravo, tanto fez como tanto faz, estão escravizando ele ou estão escravizando os indígenas. É claro que se estivesse escravizando o outro, melhor ainda, mas não vem ao caso de acordo com a alternativa. Na letra E, ele fala da concordância passiva dos índios na conquista das terras. De novo, houve sim resistência por parte de alguns índios nesse processo de domínio dos portugueses ou de invasão das terras. Então a alternativa também está errada, letra E. Vamos para a próxima aí com um corte para vocês. Questão número 8, uma questão sobre invasão holandesa. Questão que é muito esperada porque volta e meia a UPE, ela adorava esse tipo de questão. Não sei o que foi que aconteceu, que na prova de 2016 a polícia não teve. Então, uma coisa um pouco fora do comum. Mas vamos esperar sim para a prova de bombeiros uma questão sobre invasão holandesa, também dizendo aí, lembrando, nós estamos esperando o edital, que deve sair agora 26 de dezembro de 2016. Essa é a perspectiva. Vê o que diz a questão 8. Os holandeses invadiram Pernambuco com o firme propósito de se apossarem de suas riquezas. Pernambuco só produzia cana-de-açúcar, basicamente. Então a única grande riqueza de Pernambuco era essa. Muita atenção, tá bom? Que os guiou... o que os guiou foram as cobiças e as intrigas políticas, o olho grande das nações europeias procurando acumular riquezas e consolidar interesses. Sobre a realidade apresentada no texto, assinale a alternativa correta, letra A. Os holandeses permaneceram em Pernambuco até o final do século XVII. A gente viu agora há pouco uma das primeiras questões que está errado. Os holandeses ficaram em Pernambuco até a metade do século XVII, ou seja, até 1654.
não final do século XVII. Diego, o que é o final do século XVII ou que uma prova pode considerar o final do século XVII? Os 20 últimos anos de um século. Então, de 1680 para frente, é considerado o final do século XVII. Agora, 1654 não dá para ser, não. Tem que ser a metade, ou deve ser considerado a metade. Pode ser considerado também a segunda metade, já que é 1554. Então, uma questão que pega você numa data, num detalhezinho muito besta, muito cuidado com esse tipo de questão. Na letra B, ele fala sobre a presença holandesa no Nordeste se restringiu a Pernambuco, não ocupando outras capitanias. Capitania do Rio Grande do Sul, Ceará, Rio Grande do Norte, perdão, Ceará, também foram ocupadas, até o que hoje é Sergipe e outras regiões que eram de posse dos portugueses, fora da América Portuguesa, inclusive. Então a alternativa B está errada, os portugueses foram longos, os holandeses foram longe nessa conquista. Eles só não conseguiram passar do que mais ou menos hoje é o Rio São Francisco. Do Rio São Francisco para a região da Bahia, era praticamente de controle ainda dos colonos portugueses. Na letra C, ele diz que o governo de Maurício de Nassau foi muito bem avaliado pela UICA, que é a Companhia das Índias Ocidentais. Essa sigla aí, WIC, é a abreviação para a Companhia das Índias Ocidentais. Por que essa alternativa está errada? Porque foi justamente a UICA, a Companhia das Índias Ocidentais, que chama Maurício de Nassau de volta para a Holanda, uma vez que Maurício de Nassau estava administrando de forma errada o empreendimento. Lembre-se que a Companhia das Índias Ocidentais é uma empresa privada que investia dinheiro aqui em Pernambuco, e se ela investe dinheiro, ela quer de volta esse dinheiro. E Maurício de Nassau era leniente na cobrança dos empréstimos feitos da Companhia Ocidental aos senhores de engenho. Por conta disso, ele vai ser chamado, obviamente, não, ele foi mal avaliado pela empresa. A alternativa C está errada. A alternativa D diz que, com a invasão, o interesse econômico maior dos holandeses era o acesso lucrativo ao comércio do açúcar. Esse foi o grande mote, esse foi o grande motivo dos holandeses invadirem a capitania de Pernambuco, ou a região do Nordeste, do Nordeste brasileiro. Então é sempre bom a gente pensar que a invasão não é diretamente a Pernambuco, é a invasão ao Nordeste. Fica aí uma dica para vocês. Qual é o erro da letra E, Diego? A capital do governo holandês em Pernambuco foi a cidade de Olinda. Eu disse para você agora há pouco que é preferencial dos holandeses ocupar regiões planas, e Olinda é uma região de montanhas. Então a alternativa está errada, eles ocuparam a cidade do Recife, que é uma região mais plana. Na verdade é a região do Recife, que ainda era uma vila e obviamente vai ser urbanizada por Maurício de Nassau. A alternativa E da questão 8 está errada. Questão 49 para o pessoal do simulado do Conexão e questão 9 para quem pegou a ficha na descrição aqui embaixo. Ele diz assim: as relações entre ameríndios e europeus na América Portuguesa, desde o século XVI, ou seja, 1501 a 1600, se caracterizaram como um dos elementos de formação da organização social do Brasil. Sobre essa realidade, é correto afirmar que ele quer saber como se dava a relação entre os índios e os portugueses. Basicamente isso. Letra A. As relações pautadas no escambo, tão características dos anos iniciais da presença europeia na América Portuguesa, perdurou de forma organizada, que é essa parte sistemática, nas relações entre europeus e indígenas até o século XIX, ou seja, até 1800. Essa questão é um absurdo. O escambo praticamente vai se limitar até 1530, 1532. Não se estende de 1500 a 1800. Então, aparentemente, 30 anos só de prática de escambo. Essa questão é um absurdo, a letra A está totalmente falsa nesse processo. Desculpe a pressa. Volta o vídeo, vai com calma. Letra B. Os movimentos de resistência indígena nunca se configuraram como ameaça para os europeus colonizadores. A alternativa também está errada. Já disse a você que havia uma resistência e que elas são sim significativas dentro do processo de colonização, tanto de resistência dos índios como de tentativa de conquista dos europeus. Alternativa B, falsa. Alternativa C. A mão de obra indígena não foi utilizada sistematicamente, ou seja, organizadamente, no processo de colonização da América Portuguesa, tendo em vista a utilização em massa da mão de obra africana, dos africanos como mão de obra, desde a primeira metade do século XVI. Ele está dizendo então que desde 1500
até 1550 já se utilizava de forma massiva, ou seja, de forma muito grande, a mão de obra africana. Os primeiros negros foram trazidos para o Brasil por volta de 1530-32, que é o período pós-período pré-colonial. O período pré-colonial vai de 1500 a 1532. Os primeiros negros chegaram de 32 em diante. Então não pode ter sido utilizado de forma massiva, como afirmou a alternativa letra C. Está errada ela. Vamos para a letra D. A Guerra dos Bárbaros, ocorrida entre os séculos 17 e 18, foi um dos capítulos das tensões entre os índios e a coroa portuguesa no período colonial. A alternativa está verdadeira. Isso acontece no sertão nordestino. Esses conflitos, é uma série de conflitos que se estendem entre o final do século 17 e início do século 18. Alternativa B, então, a alternativa correta. A letra E fala sobre... diferentemente do que se deu na América Espanhola, não há registro de movimentos de resistência indígena na América Portuguesa. Qualquer momento, qualquer lugar que está sendo invadido, você tem resistência. Ela pode ser maior ou menor. Houve sim resistência por parte dos índios, tanto física como uma resistência religiosa. Enfim, resistência houve. Alternativa letra E está errado. Próxima questão, a décima, a última questão. O pessoal que está com o simulado é a questão número 50. A Guerra dos Mascatos, nos primórdios do século XVIII, marcou o processo de decadência política de Olinda dentro da conjuntura do Pernambuco colonial. Esse evento se insere dentro do contexto D. Então vamos ver o que é que diz a questão aqui. A alternativa A, que é a alternativa verdadeira, ela vai longe. Eu já expliquei um pouco disso, eu vou explicar de novo, eu só vou confirmar a letra A e a gente encerra o vídeo por aqui com alguns avisos. Na letra A, ele diz o seguinte, ó, afirmação política de Recife após os benefícios econômicos e estruturais advindos da presença holandesa durante o século XVII. Por que essa questão foi longe? Eu tinha dito para vocês anteriormente nas outras questões que o fato dos holandeses terem vindo a Pernambuco e reformado Recife fez com que Recife ganhasse um status muito importante. Em contrapartida, a cidade de Olinda foi destruída dentro da invasão, durante o processo da invasão, nos primeiros anos, entre 1630 e 1635. E o que acontece? Quando os holandeses vão embora, Recife permanece com sua estrutura, que foi meio que um legado do Maurício de Nassau, e Olinda ela vai precisar ser reconstruída. Quem habitava Olinda originariamente eram os senhores de engenho, ou seja, esses indivíduos precisaram desembolsar dinheiro para reestruturar a cidade de Olinda, enquanto que Recife já estava estruturada e ela vai ganhar um novo significado econômico com os comerciantes portugueses utilizando aquela estrutura deixada por Nassau. O que vai acontecer é que em alguns anos, Recife vai tomar um grau de importância econômica e política tão grande quanto ou maior que Olinda. E o que vai acontecer é que Recife vai conseguir ser elevado à categoria de vila, vai ter direito a ter um pelourinho e uma Câmara Municipal, e isso irá fazer com que Olinda ou se iguale ou tenha seu status diminuído em relação aos comerciantes portugueses que viviam no Recife. Então a alternativa correta é a letra A, ela foi longe, ela foi buscar na estrutura holandesa a resposta para a questão. Espero que vocês tenham gostado, e aqui vão os recados finais para vocês. A intenção é agora, nesse intervalo de final de ano, entre o dia 23 de dezembro até o final do recesso, que deve acontecer por volta do dia 3 ou 6 de janeiro, agora a data falhou, nós devemos gravar um vídeo com comentário de questões. Nós quem? Há uma equipe por trás que está interessada em gravar esses vídeos voltados para o pessoal que vai fazer a prova do concurso de bombeiro de Pernambuco. Então fiquem de olho, dê uma curtida no canal, Caixa de Limão. Por que tem esse nome doido? Depois vocês podem descobrir fuçando as publicações que vão vir e que já foram feitas. Então dá uma olhadinha com calma, os vídeos são feitos com maior carinho para vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato pelo canal, assim que possível a equipe responde. E quais são os vídeos que devem vir futuros? Eu estou tentando juntar o pessoal de Direito, que já confirmou aí o professor José de Souza, possivelmente tem vídeo. Quando o edital sair, inclusive eu ou ele, ou nós dois, nós vamos gravar um vídeo comentando o edital, o que é que tem de diferente, o que é que tem de novo, e tentando acalmar vocês, tá ok?
Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como eu já disse, meu nome é Diego Assis e meus líderes vamos estudar e botar para torar na prova, certo? Não espere o ano acabar para você começar a mudar, não. Promova essa mudança antes para que quando o ano comece, essa mudança já tenha sido concretizada. Um forte abraço para vocês, boas festas e bons estudos.